pessoal, boa noite. Bom ver vocês, sejam todos bem-vindos à Escola de Cabala Brasil e à nossa série de lives sobre o livro do Gênesis. Eu quero agradecer a presença de vocês e lembrar a todo mundo que aqueles que querem receber todo esse material que está sendo gerado a partir dessas lives, basta que você entre no nosso Instagram e envie para a gente um direct solicitando essas lives. A gente vai criar, ainda não está criado, mas a gente vai criar um grupo de Telegram. Se você não tem o Telegram instalado no seu telefone, você pode instalar o Telegram, semelhante ao WhatsApp. A diferença é que o Telegram permite que a gente poste todo o material lá de uma única vez, e à medida que as lives forem sendo geradas, vai funcionar como se fosse uma espécie de playlist. A gente vai colocar a nova live lá no Telegram, e não importa em que momento você acessar o Telegram, você sempre vai ter o material completo até o último post lá. Se a gente fizesse isso através de WhatsApp, a gente ia ter que estar o tempo todo repostando as coisas para quem está chegando ali, porque quando você chega, você não vê o que foi postado no passado. Então, baixe o Telegram, se você não tem o Telegram ainda no seu telefone, e mande para a gente um direct no Instagram, pedindo para você receber todo esse material e a oportunidade depois, em breve, aqui no futuro, fazer parte desse curso. E nesse curso é muito importante que você passe por esse período de preparação para poder entender a simbologia do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Torá. Ontem, na noite de ontem, a gente falou um pouquinho sobre Adão, ou sobre Adão, né? A gente vem dizendo para todo mundo que tudo aquilo que está na Bíblia está codificado. Isso é alguma coisa que foi absolutamente necessária de ser feita assim. A gente vai entender nessa live de hoje um pouquinho sobre isso, para quando a gente chegar no momento do curso, a gente já está bem preparado e saber por que as coisas aconteceram daquela maneira, e na medida em que a gente for para a aula, isso vai ajudar a gente a deslanchar bem mais rápido, tá bom? Então, ontem a gente tinha perguntado para vocês o que vocês achavam que podia ser Adão, se ele era um receptáculo, se ele era um desejo infinito, se ele era a alma coletiva, se era o primeiro homem que Deus criou, se é o primeiro que alcançou a Deus, o que seria Adão? E a gente deixou essa pergunta no ar, e hoje a gente vai entrar com outras questões, com questões novas, e a gente pretende falar aqui, antes de entrar exatamente no símbolo dessa noite, da noite de hoje, é importante a gente trabalhar um pouco essa questão da linguagem, da Kabbalah, e entender por que as coisas não poderiam ser feitas de uma maneira mais direta. O que acontece é algo mais ou menos assim. Imagine você que existe uma possibilidade de, através do estudo da sabedoria da Kabbalah, você transcender a sua natureza humana. Transcender não em 10 ou 20 encarnações, transcender nesta encarnação. Que nesta encarnação, estudando a sabedoria da Kabbalah, você consegue ter uma instrução que foi preservada há milênios, letra por letra, ponto por ponto, de uma maneira muito zelosa pelos cabalistas, e que ela pode chegar até você de maneira autêntica, sem todas aquelas superstições de que a Kabbalah vai ajudar você a ganhar mais dinheiro, de que a Kabbalah vai melhorar a sua saúde, etc. Isso são coisas desse mundo e não tem absolutamente nada a ver com a Kabbalah. Se você quer melhorar a sua saúde, consulte o médico. Se você tem uma disputa com alguém, procure um advogado. Se você quer melhorar os seus relacionamentos, se alguma coisa não vai mal, você tem um psicólogo para procurar. A Kabbalah não vai se prestar a isso, porque esse não é o papel da Kabbalah. O papel da Kabbalah é estabelecer uma ponte, uma conexão, fazer com que o ser humano descubra para que é que ele foi criado, qual é o sentido da criação, o que é que a gente está fazendo aqui e como que eu faço para cumprir a meta. Porque enquanto eu não cumpro a minha meta, eu fico circulando, indo e voltando e não saio do lugar. Uma vez que a gente recebe essa instrução que está toda codificada nos 5 livros da Torá, e a gente está falando do livro do Gênesis, a gente começa a compreender qual é o verdadeiro sentido da vida e descobre alguma coisa extremamente maravilhosa e fantástica, por um lado, e por outro lado, que vai demandar um esforço incrível da nossa parte, mas saiba que esse esforço é extremamente compensador na medida em que você vai criando ou estabelecendo essa relação direta com o teu Deus. Se a gente pensar em um dos símbolos, que é o que a gente está querendo trazer para vocês hoje, nessa noite de hoje, a gente pode fazer um paralelo de um dos símbolos que existem na Torá, um símbolo muito forte, que normalmente
chama muito a atenção das crianças, principalmente, eu acho que mais até do que dos adultos. As crianças ficam muito encantadas com essa história da Torá, mas a gente sabe que a Torá foi escrita para adultos, e mais do que isso, ela foi escrita para adultos espirituais. Quando a gente diz que ela foi toda codificada, é porque na medida em que o cabalista consegue ter a sua realização espiritual, digamos assim, ou a sua iluminação, ele começa a existir em duas dimensões de maneira simultânea. Ele vive no nosso mundo físico e vive também no mundo espiritual, ao mesmo tempo, simultaneamente. Lá no mundo espiritual, ele percebe as causas daquilo que vai acontecer aqui no nosso mundo como consequência. Assim como o meu sorriso, quando eu sorrio para alguém, esse sorriso ele é decorrente de uma sensação, de um estado de felicidade interna. Se eu estou sorrindo de maneira espontânea, é porque eu gosto de alguma coisa que está acontecendo, é porque estou me sentindo feliz. Quem manda no meu sorriso espontâneo, quem manda, quem determina que eu vá sorrir, é o meu sentimento, alguma coisa mais abstrata que está dentro de mim. Se eu estiver, por outro lado, preocupado, se eu estiver triste, se eu estiver depressivo, se eu estiver tenso com alguma coisa, eu também vou expressar isso de alguma maneira, através da minha expressão facial, através da minha linguagem corporal. Mas isso não é uma coisa deliberada, não é algo que eu penso, assim, estou triste, então tenho que fazer uma cara de contrito, tenho que abaixar a cabeça. Não. Isso é algo natural, vai fluir naturalmente. A tristeza vai me levar a uma expressão corporal de tristeza. Essa expressão corporal, como eu disse, ela não é voluntária, a princípio, não é algo que eu penso. Quando ela é voluntária, ela é falsa. E não é da falsidade que a gente está falando, a gente está falando daquilo que é legítimo. Se eu tenho uma expressão legítima corporal, ela sempre vai acontecer em decorrência de alguma coisa abstrata que são os meus sentimentos, as minhas preocupações, as minhas angústias, as minhas ansiedades, as minhas felicidades, a minha alegria, etc, etc. Quando um cabalista acessa o mundo superior, ele começa a perceber, da mesma forma que esse exemplo que eu estou dando aqui das emoções e da expressão corporal, o que é que acontece lá em cima e que está determinando o que é que vai acontecer ou de que forma as coisas estão se desenrolando aqui embaixo no nosso mundo físico. Ok? Essa é a virtude de um cabalista. E é sobre isso que ele escreve, porque é através dessas relações de causa e consequência da compreensão delas que a gente vai alcançando o Criador grau por grau. Que cada vez mais intensamente a nossa relação com ele se estabelece. E um cabalista vai tentar ajudar a gente escrevendo. Acontece que quando ele vai escrever, ele não tem palavras deste mundo, no vocabulário desse mundo, para descrever quais são os mecanismos que funcionam nos mundos superiores. E aí, ele toma emprestado palavras do nosso mundo, cria símbolos e associações. Na verdade, isso é muito mais profundo do que eu estou falando aqui, mas para a gente entender agora, é mais ou menos assim que funciona. E através desses símbolos e dessas associações, ele cria histórias, como no caso da Bíblia, e vai contando como é que esta lei funciona. Para que a gente saiba, através do processo de decodificação, que inicialmente vai chegar até nós como uma instrução mais intelectual, que a gente vai ter que aprender o que significa cada um desses códigos, mas que para a gente conseguir trabalhar com eles de forma verdadeira, vai ser imprescindível que internamente o seu repertório comece a mudar e que você comece verdadeiramente a travar uma batalha interior contra o seu ego, mas lembrando sempre que a batalha interior contra o ego não pode ser sobre as suas ações externas, não pode ser sobre o seu comportamento. Ela tem que ser muito mais profunda do que isso, no nível da causa do seu comportamento, ok? Na medida em que você vai entendendo como é que você vai corrigir isso, e esse termo na Kabbalah é chamado Tikkun, você consegue ir criando um outro sistema dentro de você que começa a reagir a vida cotidiana de uma outra forma e começa a trazer para você informações do mundo espiritual, porque você, de alguma maneira, começou a ficar semelhante com aquilo que está em cima, com aquilo que é superior a nós, ok? Nesse sentido, quando a gente lê a história de Noé, da chuva de 40 dias e 40 noites, que é uma história que encanta bastante as crianças, a gente vê uma história meio maluca,
né? Onde o mundo era mau e perverso, onde a maioria das pessoas cometia uma série de pecados e perversões, e Deus, por algum motivo, ficou entristecido, arrependido e resolveu acabar com a bagunça. Deus resolveu fazer um reset na humanidade. Vou fazer um reboot. Ele resolveu apertar o reset. Vamos começar tudo de novo. Mas acontece que no meio de toda aquela multidão de pessoas perversas, havia um homem chamado Noé. Esse homem era um tzadik. Esse homem era um puro de coração. Esse homem era um santo, seja lá como você prefira chamá-lo. Esse homem tinha já estabelecido essa relação direta com o Criador, que a gente chama, na sabedoria de Kabbalah, de cabalista. Ele já era alguém que tinha, que possuía essa relação com o Criador e conseguia perceber causa e consequência. E é por isso que ele vai prever a chuva e tem tempo de construir essa arca antes de tudo acontecer, porque ele já viu no mundo das causas que uma grande chuva viria. Eu estou falando aqui ainda de uma linguagem metafórica, tá bom? É mais do que isso e tem outros sentidos além deste. Mas quando ele prevê que a chuva vem, ele consegue, porque ele prevê isso através da sua relação com Deus, ele começa a construir a arca de acordo com as instruções do Criador, e quando chega o momento correto, os animais começam a vir aos casais, né, aos pares, macho e fêmea de cada uma das espécies, entraram todos espontaneamente na arca, Noé e sua família, e quem mais quisesse entrar na arca estava liberado, porém, a maioria imensa das pessoas, ninguém quis entrar naquela arca porque ninguém acreditava na intensa tempestade que iria cobrir toda a terra de água após 40 dias e 40 noites. O que é que isso quer dizer? É óbvio que a gente vai poder traduzir isso em mais profundidade no curso, mas a gente pode começar a fazer um paralelo sobre isso com alguma coisa muito atual que está pegando muito a gente nos nossos dias, e foi por isso que a gente decidiu fazer essa live com esse tema de hoje, que é a questão do coronavírus, né? Se você parar para pensar... Uau, cachorro! Se você parar para pensar, você vai sentir, vai perceber que existe uma certa conexão entre esse tema do coronavírus e a Arca de Noé. Uau, uau. O que acontece com a história do coronavírus? O que está acontecendo hoje no mundo? As pessoas estão se isolando nas suas casas, os governos estão pedindo para que as pessoas fiquem em casa, as pessoas estão fazendo uma corrida ao supermercado para poder comprar mantimentos, estão tentando se isolar para não pegar o raio do vírus, e existem até aqueles mais malucos, aqueles mais preocupados, aqueles mais exagerados, achando que o mundo pode acabar. Parece que é uma pandemia pior do que a gripe espanhola, pior do que a peste negra, sendo que a gente sabe, né, que existem sim os seus riscos e que nós devemos invariavelmente seguir as orientações sanitárias que são passadas pelo governo, mas independente disso, o anseio popular está muito exagerado, porque se ele contamina ou causa morte de 6% ou de 5%, significa que 95% das pessoas não vai ter qualquer problema, mesmo que pegue o vírus. Mas, de uma forma ou de outra, as pessoas começam a entrar numa espécie de pânico, correr ao mercado, começam a faltar ao trabalho, etc. e tal, e tudo parece que está virando de ponta cabeça. As companhias aéreas podem falir, porque não estão mais transportando ninguém, os hotéis, os restaurantes, os pequenos negócios, e, invariavelmente, isso vai atingir os grandes também. O que é que vai acontecer? No final dessa história, quando acabar essa onda toda do coronavírus, é que provavelmente, né, o sistema de saúde tenha ficado em algum momento ou durante um período sobrecarregado, muitas pessoas vão ter morrido, mas o grande prejuízo provavelmente vai ser na economia, que vai ser um prejuízo muito maior, vai ser um prejuízo provavelmente generalizado no planeta inteiro. Dependendo de como isso for tratado pelas autoridades, muita gente pode quebrar. Mas por que é que isso acontece? Exatamente em virtude daquilo que está descrito no livro da Torá, exatamente nesse ponto do livro do Gênesis, onde é contada a história de Noé. O que a Kabbalah nos ensina é que de uma forma ou de outra, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção e abram bem o coração para receber essa instrução. De uma forma ou de outra, tudo aquilo que você vê fora de você, tudo aquilo que está fora da sua pele, é o Criador
revelando quem você é por dentro. Seja isso no nível individual, seja isso no nível coletivo, ok? Tudo aquilo que eu vejo, sou eu, de alguma forma, ou a parte que eu ainda não compreendo, a parte minha escura que ainda não está totalmente consciente para mim. E para me ajudar a evoluir e avançar espiritualmente, o Criador revela essa parte para mim. A gente tem um post que a gente já fez ele e repostou ele algumas vezes aqui no nosso Insta, que fala sobre um aforismo da Kabbalah, que conta assim: todo aquele que desclassifica o próximo o faz conforme sua própria imperfeição. Quando a gente posta essa frase no nosso Instagram, o que a gente começa a observar da reação das pessoas, quando a gente começa a acompanhar, é que muita gente começa a pegar esse post e mandar para os amigos. Esse post é um post que ele é repostado com muita frequência, assim. Mas a gente observa que uma boa parte das pessoas que fazem o repost, normalmente elas mandam um comentário para os seus desafetos. Então, às vezes acontece assim, sei lá, da Márcia mandar para o Fernando dizendo assim: tá vendo, Fernando? Por que é que você reclama tanto de mim? Veja, isso aqui é óbvio que são nomes hipotéticos, aqui são nomes aleatórios, assim, a gente acabou de inventar, não é uma questão real, mas isso acontece de verdade. Quando a moça manda esse post para o namorado ou para o amigo dela, dizendo, ó, tá vendo aqui? Acaba lá e explica por que você reclama tanto de mim. Ela está fazendo exatamente o inverso daquilo que é a proposta desse ensinamento da Kabbalah. Quando ela diz para o camarada, para ele ler aquilo e entender por que é que ele está reclamando dela, ela está dizendo para ele que aquilo que ele percebe como ruim nela é, na verdade, o lado ruim dele. Pode até ser verdade, mas a proposta não é essa. A proposta é exatamente o oposto disso. A proposta é que esta moça perceba todas as pessoas que ela não gosta, que podem ou não ser pessoas que reclamem dela. Pode ser que ela não goste quando alguém reclame dela. Pode ser que outras pessoas que não reclamam, mas que ela tenha algum tipo de repulsa a respeito dessas pessoas. Pode ser que tenha outro grupo, outras pessoas que ela não concorde com a postura delas, etc, etc. E ela tem que tentar descobrir dentro dela aonde aquilo que está fora reflete ela mesma. De que forma aquilo que ela está vendo do lado de fora significa situações ou aspectos internos dela que ainda não estão conscientes. E não utilizar isso para poder calar a boca daquele camarada que normalmente reclama dela. Porque isso é voltar novamente para o seu ego, porque afinal de contas eu estou certa, e segundo isso que eu estou lendo aqui da Kabbalah, é o camarada lá que está errado, porque eu estou sempre certo. E aí o ensinamento não vai servir de absolutamente nada. Por que é que isso acontece? Porque o nosso ego funciona assim. Ele pega absolutamente tudo ao nosso redor e transforma em alguma coisa que sirva para o nosso benefício. Se não for assim, ele descarta ou repele. Acontece que agir dessa maneira é justamente reforçar o ego e aumentar a separação entre as pessoas. A gente está com forças de separação, ou forças egóicas tão grandes dentro da gente, que mesmo quando a gente pega um ensinamento que visa que a gente se abra, que a gente faça uma autocrítica, que nós nos observemos e de alguma maneira amoleça o nosso coração, a gente pega isso e usa justamente da maneira oposta. Ora, o que é que estava dito no livro do Gênesis natural? Que era exatamente dessa maneira que a humanidade se comportava. O pecado e a iniquidade banhavam toda a humanidade e Deus resolveu dar um reset na humanidade. Deus resolveu recomeçar tudo através da pessoa de Noé. Por que Noé era considerado um justo? Por que Noé era considerado um santo? Porque ele e a sua família não agiam dessa forma. Mas toda a humanidade estava perdida no pecado. A gente pode pensar no pecado como alguma coisa, como algo como isso que eu acabei de falar agora sobre esse post. Agora, aonde que a gente conecta isso com o coronavírus?
Eu já disse aqui algumas vezes que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente entra para a espiritualidade tentando obter vantagem. Muita gente acredita, no começo, que a Kabbalah é uma espécie de jabaculê hebraico, que é um truque mágico hebraico, que se você aprender como é que esse negócio todo funciona, você vai ficar rico igual aos judeus. E muita gente entra na Kabbalah para aprender a ficar rico, não para aprender a se conectar com Deus. Muita gente acha que, além de ficar rico, você vai poder curar a sua saúde, você vai poder melhorar os seus relacionamentos e etc. E, afinal de contas, se alguma coisa não está bem na minha vida e eu não consigo saber por quê, é porque eu devo estar infringindo alguma lei natural e eu preciso aprender como funcionam as leis naturais para que eu possa parar de sofrer tanto. É óbvio que ninguém quer sofrer e isso é absolutamente legítimo. Mas, na mesma medida que isso é legítimo, é totalmente fora do propósito da Kabbalah. Porque o propósito da Kabbalah é que a gente alcance o Criador, e para eu alcançar o Criador, eu preciso superar o meu ego, e para superar o meu ego, eu não posso continuar me preocupando comigo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma das instruções da Kabbalah que consta no livro de Levítico, que é outro livro da Torá, que é o terceiro livro da Torá, Gênesis, Êxodo e Levítico. Levítico é o terceiro livro da Torá. E lá consta em Levítico 19 e 18, ama teu próximo como a ti mesmo. A instrução é muito clara. Não importa se é o outro ou se sou eu. Somos todos uma única alma. Mas nós aqui queremos amar a nós mais do que ao próximo e mais do que o Criador. E dessa forma, a gente reforça o nosso ego, e é exatamente esse reforço do ego que acontece o tempo todo, inclusive quando a gente entra na espiritualidade, que nos mantém completamente separados do Criador, porque a gente está caminhando exatamente na direção oposta daquela que é instruída, daquela instrução que nos é passada na Torá, seja no livro Levítico, como eu citei agora, ou seja, na história de Noé, que consta no livro do Gênesis. Veja, as pessoas que eram más e pecadoras não aceitaram entrar na arca. Mas Noé consegue colocar os animais para dentro da arca e consegue sobreviver à grande tempestade que vai assolar todo o planeta. Antes de todos entrarem na arca e da arca começar a navegar, havia, sim, a oportunidade para todo aquele que quisesse entrar dentro dessa arca e se proteger do imenso temporal que durou 40 dias e 40 noites. Mas as pessoas não quiseram. As pessoas preferiram ficar aonde estão. E mesmo antes da arca ser construída, a decisão de Deus de terminar com a humanidade era exatamente porque a humanidade jazia no maligno, como diz uma outra youtuber que eu conheço. Ela jazia no pecado. E aí, a única solução era terminar com tudo e recomeçar com um justo e sua família. Veja o que acontece agora com o coronavírus e com tudo que a gente vem falando nessa live hoje. Quando a gente começa a perceber que existe uma pandemia no mundo, a única coisa que a gente pensa é em se proteger. Quando a gente evita de sair de casa, a gente evita de sair de casa porque a gente não quer ser contaminado. Mas raramente vai passar na mente de uma pessoa que talvez eu não deva sair de casa e aceitar a instrução das autoridades sanitárias para não contaminar os outros. Existe aqui uma diferença muito grande de comportamento interno. Eu vou evitar de sair de casa porque eu estou preocupado comigo. E jamais eu vou evitar de sair de casa por me preocupar em prolongar a pandemia. Porque, afinal de contas, se eu tiver a salvo, tudo bem. Os outros não são importantes. Quando a gente começa a fazer uma corrida aos supermercados, tentando estocar comida com medo que uma hora a comida acabe, eu não estou preocupado com aquela pessoa que não foi tão ágil quanto eu e que vai chegar alguns dias depois no supermercado e não vai encontrar comida porque eu levei comida a mais para minha casa e não me importo com a outra família que talvez fique sem comida. Quando a gente vê uma pandemia assim acontecendo e começa a observar o comportamento das pessoas, a gente vê exatamente aquilo que estava escrito no livro do Gênesis nesse episódio de Noé. Cada um preocupado consigo mesmo.
E ora, o que é que vai acontecer se as autoridades não forem competentes o suficiente para dar uma solução muito rápida? Se depender do povão, se depender de cada um de nós, cada um vai pensar em si mesmo e vai ser exatamente esse pensar em si mesmo que vai ser o motivo da ruína do coletivo, o motivo da ruína de toda a sociedade. Porque vai chegar um momento onde as empresas vão quebrar, onde a comida pode faltar, mas exatamente por quê? Porque está todo mundo pensando apenas em si próprio. E essa pandemia está trazendo o que para a gente? Além de doença, medo e pânico. Está trazendo para a gente exatamente um reflexo daquilo que a gente é por dentro. Quando essa pandemia acontece, a gente começa a ver o quanto que a gente só se preocupa com o nosso próprio umbigo. É por isso que o Criador permite esse tipo de coisa, para dar para a gente uma espécie de lição, para que a gente aprenda. A lição que está descrita no livro de Levítico, ama teu próximo como a ti mesmo. Quando Noé abre as portas da arca e convida não só os animais, mas a qualquer pessoa que quisesse vir à arca, mesmo ele sendo um homem puro, ele permitiu que quem quisesse, qualquer um daquela infinidade, daquela multidão de pecadores e de pessoas injustas, qualquer um que quisesse se salvar estava convidado a entrar na arca. Mas as pessoas não aceitaram e riram de Noé. Porque quando a gente propõe uma conexão entre as pessoas, normalmente você é motivo de chacota. Porque o ego exacerbado dos malvados normalmente está tão preocupado consigo mesmo, está tão feliz chafurdando na própria lama, que acha ridículo quando você tem algum tipo de ação em benefício do teu próximo. Você parece mais um idiota religioso fragilizado pela sua ignorância dos fatos. É a isso que está descrito no livro da Torá. E se a gente for ver, isso está descrito também em outras culturas. O mito de Atlântida fala exatamente da mesma coisa, que por conta da cobiça, Atlântida afundou nas águas. Esse é o momento de reflexão, para que a gente pare para pensar no coronavírus, para que a gente pense naquilo que já está descrito para nós no livro da Torá como instrução, e que a gente entenda que, acima de tudo, independente do medo que você tem, a principal coisa que você tem que fazer é encontrar lá dentro de você, não nas suas ações externas, lá dentro de você o que está escuro e tentar revelar isso para você mesmo, a fim de que você tenha a condição mínima de tentar se reconectar com cada um dos seus irmãos do lado de fora. Se as pessoas fizerem essa conexão, e isso não vai ser feito através de ações externas, isso vai ser feito através do sentimento verdadeiro lá dentro, porque Deus sonda o coração do homem. Dessa forma, não adianta eu fazer caridade, mas por dentro estar preocupado comigo mesmo. Não adianta eu estudar Kabbalah achando que dessa forma eu vou ganhar mais dinheiro ou vou melhorar o meu relacionamento. O que eu preciso de verdade é encontrar uma sabedoria e vivê-la em profundidade ao ponto em que internamente eu trave essa batalha contra as forças do meu ego e consiga, de verdade, desenvolver dentro de mim um sentimento de amor ao próximo, que me traga para dentro da arca e me proteja do cataclismo. Ok? Eu agradeço a vocês nessa noite de hoje. A gente não vai fazer a segunda live hoje, que é às 21h30, que normalmente a gente vinha fazendo, sobre Kabbalah Drops, porque hoje eu tenho um compromisso, nesse horário eu vou estar ocupado, mas amanhã a gente volta às 19h30, com a live do Gênesis, e às 21h30 com o Kabbalah Drops. E lembre-se, se você quer todo esse conteúdo de preparação para o curso de Gênesis, escreva um direct para nós através do Instagram, baixe o Telegram, que a gente vai criar um grupo de Telegram e vai incluir você lá. Vem para dentro da arca. Eu espero você lá dentro. Tá bom? Obrigado. Boa noite.